Uma coisa que eu percebi também é com relação, que é isso eu percebi assim nos últimos anos muito forte, é essa consciência da natureza e do ser humano, né? Que você vê como esse trabalho assim de educação, de informação, né, de cuidado, ele dá resultado. Ele dá. Porque as pessoas conseguem ver isso. E outra, elas usando coisas naturais que estão lá há séculos, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Talvez um pouco alteradas, porque o ser humano talvez tenha alterado até para resistir mais à temperatura, às vezes para produzir melhor, enfim, né? Não é, nem tudo é orgânico, nem tudo dá para fazer de forma orgânica, mas a consciência sobre uma coisa artificial, ela vai reagir diferente com a tua pele do que uma coisa natural. Com certeza. Né? Não que ela seja inerte, totalmente inerte. Não dê resultado, mas ela tem uma função maravilhosa na pele e não agride a natureza. Então, se ela vai para a água... Porque eu lembro que quando se fala assim, sustentabilidade, tem que ser sustentável. Ok. O que é ser sustentável? O que é sustentabilidade? É eu reciclar o meu lixo? Não é só isso. Tem uma cadeia imensa, né? Que eu até, esses dias, a gente conversando sobre alguns assuntos que começaram a virar assim, assuntos chatos, sabe? Para falar. Assuntos chatos para falar. Porque entram em muitas leis, em muitos detalhes, mas isso depende. Eu fui um pouquinho lá para a época da minha avó, né? Voltei lá para a época da minha avó. O que ela fazia para cuidar da pele? O que ela fazia para cuidar do lixo? Porque ela morava no sítio e não tinha coleta seletiva. Muito menos coleta de lixo. Não, hoje não tem na grande maioria das cidades brasileiras. Não, e você vê, naquela época não tinha coleta de lixo, não tinha coleta seletiva. O que ela fazia com o lixo? Aí eu tive aquele pensamento assim, eu falei, mãe, como é que era quando você era pequena? O que vocês faziam com... Porque tudo bem que não tinha também um consumo tão grande como a gente tem hoje, né? As pessoas não iam no supermercado e consumiam um monte de pacote. Era tudo ali do sítio. Ali do sítio. Então, assim, o que vinha de embalagem? Vinha, sei lá, um negócio de veneno, lá os galões de veneno para passar na plantação, sei lá. Tudo era reaproveitado. Então, tudo virava um vasinho. Virava. Os vidros de pepino, vidro, elas lavavam, esterilizavam e recolocavam alguma outra coisa lá dentro, um doce de abóbora, alguma coisa da época. E uma outra coisa que eu também lembro que eu pensei, eu falei, engraçado, na minha infância, ou na infância da minha mãe, eu conversando com ela, a uva era só em janeiro, que daí, assim, quando a parreira estava muito cheia, você tirava aquela uva que já estava passando para fazer vinagre, para fazer suco, para fazer vinho, para fazer... Enfim. Mas a uva mesmo, você chupava ela em dezembro ou em janeiro. Né? Você não tinha uva o ano inteiro, como tem hoje. E o lixo era o lixo orgânico, virava adubo. Que daí tudo o resto de comida era vagem, para dar para os porcos. Exatamente. Ou ia para os bichos, enfim, era para os bichos. E tipo, papel... Mãe, mas e papel higiênico? O que fazia? A gente queimava. Tinha uma lata, assim, lá longe, assim, eles queimavam. Então, eles... E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. Porque, tipo, eles não geravam nada ruim. Por quê? Não dava para contaminar a terra. Porque a fonte de água que sustentava aquele sítio, que sustentava vários de todas ali daquela comunidade, se ela fosse poluída, se ela poluísse ela, ia poluir para todas as famílias. Você perdia água, você não tinha como beber água. E ninguém fica sem água. Exatamente. Então, o cuidado que eles tinham era um cuidado diferente do cuidado que a gente... Então, quando fala assim, porque... É difícil hoje em dia a gente discutir sobre sustentabilidade, porque ele envolve assim não é só a reciclagem, não é só a preocupação com aquela embalagem, mas enfim, o quanto aquilo vai impactar na natureza. Né? Não, e de consumo consciente, é muito complexo isso. A gente ainda está evoluindo para chegar num denominador comum. E resolver isso de uma forma muito mais inteligente. Porque
hoje o que eu sinto que é muito mais lacração do que real. Exatamente. real. Por isso que eu acho que está tão difícil de falar sobre isso. Muito, né? As pessoas, eu já comentei sobre isso. As pessoas querem, cobram muito das empresas, mas não pratica dentro de casa, né? No básico, no né? básico, no economizar água, no separar seu lixo, no reciclar, mas não tem coleta seletiva. Leva, vai lá levar onde tem. Então, só que dá trabalho, né? Dá trabalho, tudo dá muito trabalho, então é complicado. Mas nem perto do trabalho que minha avó tinha. Com certeza. Eu dou graças a Deus que hoje eu tenho um fogão elétrico, a gás, né? Que ela era fogão a lenha. Ela tinha que cortar a lenha antes de acender o fogão. O almoço começava 8 da manhã. 10 horas. Às 10. Não, na verdade, fazia o fogo já cedo, né? Mas aí depois botava mais lenha para fazer o almoço. E, assim, o banheiro era diferente, Tudo, né? E você vê, né? Quantos anos tem isso, assim? A minha avó morreu com 80 e pouquinho. Sei lá, uns 50 anos. A minha mãe está com 60 e poucos. Isso, exatamente. Tipo, tudo isso mudou muito rápido, muito rápido. em 50 anos.